é bom até demais. Ninguém sabe agradecer as obras que Ele faz. Deus tem feito coisas lindas na sua vida, sim ou não? De verdade mesmo, de verdade. Deus tem sido fiel para você? Deus tem provido para você todas as coisas, sim ou não? Você se sente cuidado por Deus? Sim ou não? Deus cuida de nós. Acho tão linda aquela mensagem de Pedro, na carta de Pedro, quando Pedro disse, Jesus vai falar sobre ansiedade também, lá nos evangelhos. Ele disse, Pedro disse, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nunca duvide do cuidado de Deus. Nunca duvide. Só pelo fato de você estar aqui, de nós estarmos aqui, já podemos dizer, Deus até aqui tem cuidado de mim, tem me ajudado. Graças ao bom Deus. E eu sempre falo, né, se não for a Deus em nossas vidas, hein? Se não fosse Deus, hein, queridos? Se não fosse Deus em nossas vidas, hein? Talvez você tivesse chegado até aqui, como muitos chegaram. Mas será que vale a pena? Eu falava para uma pessoa hoje pela manhã, aconselhando essa pessoa. Eu disse, olha, a pessoa que vive lá fora, as pessoas que vivem sem Deus, elas de fato, elas não vivem, elas existem. Sabia disso? Elas existem. Tanto é que Jesus, quando ele antes de ir para a cruz, e depois também, depois que ele ressuscitou, que ele morreu, ressuscitou, ele deu uma ordem expressa aos seus discípulos. Ele disse assim, ó, ide por todo o mundo, porque até então ele tinha treinado esses homens, eram 12 apóstolos, 12 discípulos, e ele treinou, durante esses 3 anos de ministério dele, que esses homens caminharam com ele, ele treinou esses homens para que depois eles dessem continuidade, porque Jesus sabia que ele teria que deixar a terra, ele voltaria para o Pai, da onde veio. Então ele treinou esses homens para que esses homens dessem continuidade ao trabalho. E aí ele deu uma ordem para os apóstolos, para esses discípulos. Ele disse assim, ó, vão por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Está vendo? Então esses apenas existem como criaturas. Aí João vai dizer, na narrativa do Evangelho de João, no capítulo 1 e o verso 12, ele vai dizer assim, ó, mas a todos quantos o receberam, recebeu quem? Recebeu Jesus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha só, serem feitos. Antes eram o que, pastor Marco? Antes eram criaturas. Jesus disse, preguem para as criaturas, e elas, ao me aceitarem, elas vão se tornar filhos de Deus. Quem está aí? Dá um glória a Jesus. Diga assim para o seu irmão, diga assim, meu irmão, diga assim. É o teu irmão, você, todos nós somos irmãos, somos filhos. E qual é o nosso irmão mais velho? Quem sabe aqui? Quem conhece? Ele é o nosso Salvador, Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho, amém? Aleluia. Então, João vai dizer, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Como é que eu faço para me tornar filho de Deus? É simples, crer no seu nome. A todos quantos crerem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem está feliz em saber que é filho, levante a mão. Você é filho, e se você é filho, todo filho tem um herdeiro, sim ou não? O nosso pai é rico ou é pobre? Nosso pai é rico, hein? Nós somos herdeiros de uma herança incalculável. Não dá para mensurar o que nos espera. A nossa herança é muito grande. Por isso que Paulo vai dizer aos irmãos de Corinto, ele vai dizer assim, ó, coisas que o olho não viu e nem subiu ao coração do homem são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Como eu sei disso, pastor Marco? À luz da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada nos dá
Eu sempre falo que é um pequeno vislumbre, né? Só um pouquinho assim, ele abre só um pouquinho a cortina e permite que a gente olhe através da palavra de Deus. Claro que aí entra a fé, nós temos que crer na palavra de Deus. Ah, pastor Marcos, será? Pois então, se você não crê na palavra de Deus, você tem que passar a crer. Em um momento da sua vida, passe a crer, porque no céu só entra quem crê. Amém? Só vai morar com Jesus quem crê. Então, em algum momento da sua vida, passe a crer, por bondade, por gentileza. Ouça esse pregador, esse tão pequeno pregador, esse servo seu. Passe a crer em um momento da sua vida, porque senão você não vai herdar os céus. Amém? Glória a Deus. Eu fico feliz quando eu olho para a Bíblia e eu vejo que eu sou filho, que eu tenho uma herança, que a vida vai continuar, que o céu é um céu de glória, que não haverá mais, que Ele enxugará dos meus olhos todas as lágrimas, que não haverá mais morte. Irmão, tudo isso me alegra, me motiva a caminhar. Porque pense comigo uma coisa, já vou pregar já vou começar a pregar. Pense comigo uma coisa, vale a pena viver aqui e saber que a gente vai morrer e vai se acabar tudo? Acreditar, preferir acreditar que morreu, acabou-se, como o animal? O animal é assim, o animal não tem alma, ele tem vida enquanto vive. Nós vivemos uma vez para nunca, nós viemos à vida uma vez para nunca mais deixar de existir. Mas como, pastor Marco? E a morte? E a morte é só uma separação dessa vida para outra. Quem entende, diga amém. Você fala isso com tanta convicção, eu creio, amém. Se eu não cresce, eu não pregaria para vocês. Se eu desacreditasse da palavra de Deus, não, algumas coisas sim, outras não, eu acredito e não sou muito assim familiarizado com os textos da Bíblia, não creio muito não. Eu creio na Bíblia Sagrada de Gênesis a Apocalipse. Amém? Então eu creio. E aí isso tudo muito me alegra, me motiva a caminhar, mesmo debaixo de ferronhas, lutas, de densas trevas, tribulações, vento forte. Isso me motiva a caminhar. E é por isso que você tem que vir à igreja, porque você ouve palavras como essa para te jogar para cima, para te impulsionar, para te motivar, para te entusiasmar, para te alegrar. Amém? Para fazer que você continue, não desista. Porque não é só, Paulo disse assim, havia uma bagunça na igreja de Corinto, Paulo disse assim, pessoal, Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento é Deus. Então, tanto importante é o plantar, como depois cultivar, dar continuidade, que é o regar. E eu aqui sou nessa noite um regador, amém? Uma pessoa que vai regar, que vai cultivar você. Eu quero que você continue firme com Jesus. Quem pode dar um glória misturado com aleluia? Diga. Isso. Eu não aceito você ficar de boca fechada e não dar um glória a Deus, porque Deus fez coisas lindas e eu creio que você tem motivos suficientes para dar um glória a Deus, para dar um aleluia de vez em quando, para mostrar que está vivo, para mostrar que está participando, amém? Glória a Jesus. Vamos lá então para a palavra de Deus. Vamos lá para a palavra de Deus. Eu vou ler o texto aqui, como é de costume, a gente sempre lê um texto de introdução. Os irmãos podem pôr para mim aqui, a versão é Nova Almeida Atualizada, é Nova Almeida Atualizada. O capítulo é o capítulo 26, o livro é Mateus capítulo 26, o verso é o verso 39. Se você puder acompanhar aqui no telão, vai ser posto aqui para você acompanhar, para facilitar você. Eu quero ficar com essa primeira parte aqui desse verso, com essa expressão, tá? Os irmãos estão por aí, queridos? Vamos lá então. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando. Vamos lá de novo, todos juntos? E adiantando-se, pode ser melhor, essa primeira vez foi só para dar aquela aquecida, né? Vamos lá, 1, 2, 3. Não, solta aí, orando. Agora vamos de novo, como vocês se perderam aí, a gente precisa de novo, para ficar impregnado na alma. Quem concorda comigo, diga amém. É bom que a gente já memorize o versículo. Vamos lá, 1, 2, 3. Muito bem, parabéns para vocês, amém? Parabéns para todos nós, conseguimos. Olha só, eu quero falar hoje, queridos,
Eu quero falar hoje, eu quero conectar aqui para você entender algumas coisas. Você vai entender à luz da palavra de Deus algumas coisas. Deus vai falar com a gente hoje aqui. Quem crê, diga amém. Olha só, eu quero falar aqui sobre o tema dessa mensagem é nossos pedidos e a vontade de Deus. Eu já vou conectar com esse texto aqui. Eu já vou conectar, vou fazer conexão, você vai entender. Por enquanto a ponta está solta ainda. Então aguenta aí, você vai entender. Nossos pedidos e a vontade de Deus. Fala. Nossos pedidos e a vontade de Deus. Deixa eu começar te dizendo que muitas vezes o que nós pedimos de maneira equivocada. Nós pedimos sem pensar, nós pedimos, nosso pedido não condiz. Deus está lá no céu nos olhando e diz, eu queria ouvir outra coisa. Deus esperava ouvir outra coisa, mas a gente fez um pedido, e esse pedido a gente fez olhando somente para a gente. Vai beneficiar somente eu. O beneficiado sou eu. Nesse pedido que eu fiz para Deus, o beneficiado somente sou eu. E aí Deus olha lá de cima e diz, eu esperava algo melhor, um pedido mais elaborado da sua parte. Eu esperava algo mais grandioso da sua parte. Você não parou para pensar antes de formular o pedido. E aí, é por isso que eu coloquei aqui, nossos pedidos e a vontade de Deus, que é o tema. A gente vai ver aqui em Mateus capítulo 7, deixa eu ler para você aqui, não precisa pôr aqui, eu vou ler rapidinho alguns textos aqui, só para corroborar aqui essa ideia e fixar ela no nosso coração, na nossa mente, que nós temos, o pedir é legítimo. O pedir é legítimo. Deus quer que a gente peça mesmo. Amém? Ele conhece as nossas necessidades, Ele sabe do que precisamos. Então não precisa, se nós pensar que Deus sabe, Ele sabe, está na palavra de Deus, e Ele sabe o que nós precisamos, então a gente já entende logo que, pastor, então não precisa pedir. Não é assim. Ele sabe das nossas necessidades, sabe do que precisamos, porém Ele quer que a gente peça. Por isso que Ele deixou uma arma, vamos dizer que é uma arma, vamos dizer que é uma ferramenta, vamos dizer que é um grande canal, um Wi-Fi a todo vapor, né? Vamos dizer que a oração é isso. A oração é essa arma. A oração é essa conexão direta com Deus. Pois então, Ele deixou a oração para isso, para que a gente ore, e é bom que a gente ore em primeiro lugar, dando glórias pelo que já recebeu, antes de fazer qualquer pedido. Isso aqui é uma instrução para você, crente, você irmão, você irmã, você filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus, é uma instrução. Antes de você fazer qualquer pedido, você dobra o seu joelho e você louva a Deus pelo que Deus já fez, pelo que Deus é, e diga para Deus, independente do Senhor me dá ou não me dá, eu quero dizer para o Senhor que eu não te sirvo pelo que o Senhor pode me oferecer, mas eu te sirvo pelo que o Senhor é. Então é bom começar assim a oração, não começar já dobrar o joelho e começar, Deus me dá, Deus eu quero, igual aquela criança mimada, sabe, irmão? Que não aprendeu e vai ao supermercado com o pai e quer levar tudo que vê pela frente, né? Vai numa seção lá que é só de brinquedos, esses mercados grandes tem isso, né? Vai naquela seção que é só de brinquedo e o pai já de antemão, quando entrou na porta do mercado e pegou o carrinho, né? Porque o pai geralmente é o motorista, né? A mãe vai pegando as coisas e o pai é um motorista de carrinho, né, do supermercado. O pai vai conduzindo e quando o pai na porta, já o pai diz assim, meu filho, se maneira aí que o pai está com pouco dinheiro, vai ser só para fazer a compra, hoje está tudo muito difícil. O pai já vai alertando o filho, mas o filho, como criança, e isso é natural também, claro, o filho vai para cima, pai, eu quero. Nós não podemos ser assim, nós temos que entender que Deus vai dar aquilo que a gente realmente precisa, amém? Não tudo o que queremos, porque se Deus desse tudo o que queremos, talvez nem estaria mais aqui, amém? Porque a gente, né, tenho tudo o que eu quero, então não preciso de nada. Deus dá aquilo que nós necessitamos e deixa que nós dali para frente viva na dependência dele. Quem está entendendo, diga amém. Então, é legítimo, o pedido é legítimo. Deixa eu compartilhar com você aqui Mateus capítulo 7, verso 7.
Jesus falou assim, ó: pedi e dar-se-vos-á. Está vendo que pedir é legítimo? Ele falou: peçam, peçam, é legítimo. Deus aceita. Deus não fica chateado não. Ah, meu filho lá está dobrando o joelho agora, ele ora no seu quarto, e quando ele dobra o joelho, ele começa a pedir. É legítimo, o seu pedir é legítimo, mas vamos entender isso melhor. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, são palavras de Jesus. Batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate será aberto. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso 13, Jesus também vai corroborar essa ideia, falar afirmando essa ideia que temos, que é legítimo o nosso pedido. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Está vendo? Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então é legal nós pedirmos. Vamos mais um versículo aqui, João capítulo 16, verso 23. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, eu vou-lo-á de dar. Amém? Preste atenção, mais um versículo, Marcos capítulo 11, verso 24. Por isso eu afirmo a vocês, isso aqui é tudo Jesus falando. Por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já o receberam, e assim tudo lhe será dado. Amém? Você entendeu que você tem um pai? Sim ou não? Você entendeu que você pode pedir que ele te atende? Até aqui, ok? Amém? Agora olha só o que Tiago diz. Aí você vai agora, na hora, olhar para dentro de você e vai dizer: isso aconteceu comigo. A maioria de nós aqui, a maioria, 100%, ou melhor, 100%, não vou dizer a maioria, 100%, 100%, todos nós que estamos aqui, Tiago vai dizer que acontece isso com a gente. Vê se não acontece isso com você. Tiago capítulo 4, verso 3. Pedis, quem já pediu alguma coisa para Deus aqui? Só quero ver. Ó, pedis e não recebestes, porque pedistes mal. Quem já pediu uma coisa para Deus e não recebeu? Quem já pediu? Eu. Por isso que eu falei 100% aqui, todos nós. A gente pediu e é legítimo pedir, somos filhos. Mas o que aconteceu que a gente não foi atendido? O que Tiago disse? Porque pedimos mal. Aí é que entra uma questão aqui que eu quero tratar com vocês agora aqui. Porque a gente precisa resolver isso para a partir daqui, já com mais inteligência, para quando a gente fazer o pedido, a gente ser atendido. Nós vamos entender à luz da palavra de Deus. Olha só, nós vamos entender, e por que Tiago falou isso aqui também? Deixa eu destacar isso aqui para vocês. Tiago capítulo 4, verso 3, nos ensina sobre a importância das intenções por trás dos nossos pedidos a Deus. Está vendo? Tiago ensina aqui que por trás do nosso pedido há intenções. E quais são as intenções? Isso é para glorificar a Deus? Isso vai beneficiar, isso que eu estou pedindo para Deus, vai beneficiar mais pessoas? Ou eu estou sendo egoísta nesse pedido que eu estou fazendo? Estou só pensando em mim, olhando para o meu umbigo. Será que só eu vou ser beneficiado com isso? Então muitas vezes Deus olha para o nosso coração e vê que o que nós estamos pedindo, a gente está pedindo só para a gente, nós estamos sendo egoísta. Aí Deus olha e diz: está pedindo mal, ele está pedindo só para ele. Quer um segredo aqui? Quer um segredo? Diga amém. Acho que vocês não querem, que o amém foi tão fraco. Quer descobrir um segredo? Diga amém. Eu descobri isso. Diga: como, pastor? Lendo a Bíblia. Você lê a Bíblia? Eu leio a Bíblia diariamente. Eu espero que você faça isso também. Eu te recomendo, faça isso. Como descobri isso? Descobri lendo a Bíblia. Quando eu faço um pedido para Deus, eu cuido muito em pedir. E isso que eu peço para Deus, eu sempre penso muito, para formular o pedido. E eu sempre peço para Deus uma coisa que eu não posso ser hipócrita aqui e dizer que, pastor, então você não precisa, não. Eu peço primeiro para Deus, para me beneficiar, mas também não somente eu ser beneficiado com o que eu vou pedir.
Eu peço olhando para minha direita, para minha esquerda, para os que estão em volta. Peraí, poxa, o que eu vou pedir vai glorificar a Deus, é? Vai ajudar as pessoas que estão à minha volta, que eu tenho que estender a mão, que são os meus irmãos, eu tenho que ajudar. A Bíblia diz: um ao outro ajuda, e ao seu companheiro diz: esforça-te. Isso vai ser para a glória de Deus, é? Vai ser para benefício de mais pessoas, ou só eu vou ser beneficiado? Eu sempre tenho pedido a Deus. Por isso que a nossa oração tem que ser com sabedoria. Pedisses e não recebesses, porque pedisses mal. Por que eu pedi mal? Porque você só pensou em você. Quem está aí, dá um glória a Jesus, quero ver. Você só pensou em você só pensou na meia dúzia, na tua família, quem sabe. Tem poder ajudar muitas pessoas, meu Senhor. Aí você vai conseguir. Por que Deus dá riquezas para alguns e para outros não? O segredo está aí. Se eu peço riquezas, para daqui um pouquinho eu ficar prosa, né? Andar com um carrão. Ah, o pastor tem um apartamento lá na Avenida Atlântica, em Balneário Camboriú, de frente para o mar, piscina, academia, né? Se eu estou pedindo isso para mim gloriar depois, para mim até mesmo estragar minha vida com Deus, porque aí eu vou me apegar nessas coisas e tal, Deus não vai me dar essas coisas. Amém? O pai vai dar uma chave de um carro, né, para um filho que é de menor, para deixar ele aterrorizar aí e se meter em confusão, em acidentes, matar alguém na estrada? Não. O pai só vai dar quando ele tiver de maior, sabendo o que é certo, o que é errado, tendo habilitação já para isso. E assim, da mesma forma, é Deus com a gente. Enquanto a gente não crescer, irmão, enquanto a gente não resolver essa coisa dentro da gente, de só a gente querer: venha a mim o teu reino, venha a mim o teu reino, e só vem a mim, é isso aí. Você não cresceu quando você pensa assim. Isso é atitude de quem não cresceu, irmão. Nós precisamos crescer para o Pai confiar em nós coisas maiores, amém, queridos? Meu Jesus, se você não entender isso aqui, vai atrasar a tua vida. Enquanto eu não entendi, atrasou a minha vida, atrasa as nossas vidas. Preste atenção. Aí, tá, muito bem. Eu estou falando aqui, olha só, outra passagem bíblica aqui que é muito forte. Mateus capítulo 8. Se puder pôr para nós aqui, Mateus capítulo 8, verso 1. Olha só isso aqui. Olha só isso aqui. Quem está aí, diga amém. Vai dando uma amém de vez em quando para mim saber que você está por aí. Que eu posso achar que você foi embora e fica triste aqui. Olha só. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões, vai vendo. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou. Olha só, a sabedoria dele, é aquilo que eu falei primeiro. Primeiro tu adora, primeiro tu diz: Senhor, obrigado pelo que eu já recebi. Aí depois tu faz o pedido. Esse homem aqui é inteligente. Vamos aprender com ele, sim ou não? Aprendemos com ele hoje, de uma vez por todas? Vamos aprender com ele. Olha só. Adorou dizendo: Senhor. Aí vamos ver o outro verso. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele dizendo: quero sim. Agora veja bem. Ele fez um pedido: Senhor, se tu... Ele primeiro adorou. Isso aqui é importante falar isso aqui, destacar isso aqui. Ele primeiro adorou. Depois ele fez o pedido: Senhor, olha só a sabedoria dele. Se tu quiseres... Ou seja, deixa eu falar aqui o que tem no meio disso aí. Entre uma coisa e outra. Tem... Se for para o meu bem, se for para beneficiar outros, se for para mim progredir espiritualmente, se for para o meu sucesso, se for para mim chegar mais ao Senhor, se for para mim ser mais crente, tudo isso está no meio disso. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. O Senhor pode. Se tu quiseres, tu podes me tornar o quê? Limpo, se tu quiseres. Agora, aqui a gente leu que ele disse: quero sim. Jesus disse: quero sim. Mas se Jesus falasse assim, eu não quero. Porque ele perguntou: se tu queres, Senhor. Ele falou: se tu queres, tu podes. Aí Jesus falou: eu quero. Mas se Jesus falasse ao contrário: não, eu não quero. Não é o meu propósito de curar agora. Não é o meu propósito. Será que nós estamos preparados para receber um não de Deus? Não é tempo, meu filho. Aquela mão no peito assim: para, não é tempo. Aguenta aí.
Será que nós estamos preparados para receber um não de Deus? Um dizer, depois eu faço, não faço agora. Ah, mas Senhor, eu quero agora. Não, espera, eu faço depois. Será que nós estamos preparados para isso? Ah, irmãos. Ah, pastor, eu achei que seria agora mesmo. Eu achei que seria para hoje. Pastor, eu estou muito... o meu caso é urgente. Pastor, meu Deus, pastor, eu não sei mais o que eu faço. Eu achei que Deus ia agir hoje. Eu achei que a porta se abriria hoje. Eu achei que o Senhor sairia daí e colocaria a mão na minha cabeça e tudo seria resolvido, pastor. Mas não aconteceu isso. Pois então, não aconteceu? E daí? Você vai desistir? Quem está aí, dá um glória a Jesus. Você vai desistir? O pedido é legítimo. Deixa eu voltar aqui. O pedido é legítimo. Mas se você receber um não ao fazer o seu pedido, qual que vai ser a tua reação? Você vai continuar na igreja? Você vai continuar servindo a Deus? Você vai continuar dizendo que o Senhor é bom? Que Jesus é maravilhoso? Você vai amar o pastor da igreja? Vai amar os irmãos? Vai continuar firme? Qual será a nossa reação diante de um não de Deus? Deixa eu dar um detalhe aqui, um ponto aqui importante, deixa eu destacar aqui. Ezequias, o rei Ezequias, o profeta Isaías entrou marchando na casa dele, da casa do rei, e disse para o rei assim, eu tenho uma profecia para ti, tenho uma mensagem para ti. Fala. O rei regalou os olhos assim, fala. Disse, arruma a tua casa. Olha que mensagem dura isso aqui. Arruma a tua casa que tu vai morrer. Irmão, esse homem ele se virou para o outro lado. Quem sabe estava a cama dele, pelo que está entendendo no texto, a cama dele estava próxima à parede. Diz a Bíblia que ele se virou para a parede e ele chorou copiosamente. Inconsolável ele ficou. Ele disse, meu Deus, o que eu vou morrer? E o profeta te disse, arruma a tua casa que tu vais morrer. E ele se botou num choro, num desespero. E aí o profeta falou aquilo e saiu. Quando o profeta estava lá fora, no portão da casa, se fosse hoje, portão eletrônico, né? Já tinha fechado até o portão, né? Eletrônico, hoje é tudo muito rápido, né? E o profeta parou, Deus disse assim, volta lá. Abre o portão para mim, alguém tem um controle aí, se fosse hoje, né? Abre o portão. E ele entrou, foi lá na presença do rei. E Deus mandou ele com outra mensagem, porque o rei, sabe o que o rei fez? O rei chorou, arrependido. Não é aquele choro de crocodilo. Os céus, ô vida, e agora acabou-se tudo, os meus planos. Não. Ele chorou, irmão, copiosamente, se arrependeu. E aí o profeta volta para ele e diz assim, ó, o Senhor acabou de me falar agora, estava lá fora já, eu voltei aqui para te dizer. O Senhor disse para mim que Ele vai acrescentar mais 15 anos da sua vida. E se você for ler o texto, leia o texto. A oração do rei foi tão, assim, de se humilhar. Ele se humilhou tanto que ele disse, meu pai, meu Deus. Ele se humilhou. Leia com atenção em casa depois. Ele se humilhou no pó, na cinza. Ele desceu, irmão. Então muitas vezes, o que acontece? Agora deixa eu saltar lá para aquele texto que a gente leu, de Mateus capítulo 26. Quem está aí, diga amém, Jesus. Deixa eu saltar para cá, para dizer uma coisa para vocês. Olha só, o rei se virou para a parede, chorou, e o profeta, então Deus falou com o profeta e voltou lá, e disse, mais 15 anos de vida, resolveu a situação. Está vendo? Muitas vezes a gente pede e a gente não recebe. E quando a gente não recebe, a gente já desiste na primeira. Por que não recebeu? Porque pediu mal, é aquilo que Tiago disse. Então como seria de repente pedir de uma forma correta? Como esse homem, se arrepender, se humilhar. Olha aqui o exemplo de Jesus no texto de Mateus capítulo 26, verso 39 que a gente leu. O Criador, o dono do mundo, o dono da terra, aquele que criou, aquele que sustentou. Olha só o que diz. Bota para mim ali, irmão, em Mateus capítulo 26, verso 39. A mesma versão, a versão na A. Isso. Aqui, ó. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o quê? Seu rosto orando. Sabe o que é prostrar-se sobre o seu rosto, irmão? Por que pedisse e não recebesse? Porque muitas vezes a gente
pede assim, caminhando, pede correndo, a gente pede deitado na rede, se balançando, a gente pede de maneira errada. E uma coisa eu vou te falar aqui, deixa eu te falar aqui, guarde isso no seu coração, para definir a tua vida de uma vez por todas, para as suas orações serem atendidas. Sabe o que é, irmão? Nós temos o ser humano, por natureza, ele não quer se prostrar. O ser humano, por natureza, ele não quer se humilhar, ele tem um pavãozão dentro dele. Nós temos problema com isso aí, irmão, com se humilhar na presença de Deus. O que vão achar de mim se eu chegar e correr lá na frente e dobrar o meu joelho diante do altar e botar o meu rosto no chão da igreja? O que vão pensar de mim se me ver lá chorando na igreja, num culto do domingo? O que vão pensar de mim se eu ficar lá chorando, se eu me aconselhar com o pastor da igreja? Se alguém me ver me aconselhando com uma irmã de oração da igreja, o que vão pensar de mim? Vão achar que eu sou fraco, que eu sou um zero à esquerda, que eu não presto mesmo. Vão achar que eu não presto para nada, irmão. Não é assim. Não importa o que as pessoas pensam ao nosso respeito. O importante é, quer receber, quer ser atendido, meu irmão, se humilha, se prostra, bota o rosto no pó, meu irmão. Agora, o exemplo mais impactante para mim, mais forte, mais violento, é o exemplo de Yeshua, Jesus Cristo de Nazaré. O dono do mundo, o Criador de todas as coisas, aquele que sustenta tudo pela palavra do seu poder, aquele que criou todas as coisas, está na forma humana. E olha o que ele fez para dar o exemplo a nós. Ele poderia simplesmente sentar. Alguém vai comigo no Getsemane? Que aí tinha, Judas já não estava mais, tinha 11 só. Judas tinha debandado para tentar negociar lá a venda de Jesus, estava vendendo Jesus. Tinha 11 aí. Aí ele disse, vão comigo? Os 11 foram. Aí chegou lá na subida do Monte das Oliveiras, ele disse assim, pessoal, ele olhou assim, deu uma volta para trás assim, estava tudo perto dele assim, ele voltou e disse, 8 de vocês ficam aqui. Ficaram se olhando, não entenderam, 8? Só Pedro, ele foi mais específico aí, Pedro, Tiago e João, venham comigo, os 8 ficam aqui. E aí eles subiram a montanha. Subiram o Getsemane, um lugar chamado Getsemane. E essa palavra Getsemane quer dizer prensa de azeite. O lugar onde se prensava a azeitona para fazer o azeite. Sabia que na nossa vida tem sempre um Getsemane seguido de um Calvário? Quem está aí? Entendeu? Na nossa vida sempre tem um Getsemane seguido de um Calvário. Deixa eu te fazer entender isso aqui. Na nossa vida sempre tem um momento que a gente vai chorar, que a gente vai estar pedindo, que a gente vai... E essa forma da gente pedir é o nosso Getsemane. Só que aí se humilhe. Faça como o mestre fez no teu Getsemane. Dobre o teu joelho e diga, Deus, tem misericórdia de mim. Deus, bota o rosto no pó, se humilhe. Não dá bola para as pessoas que vão pensar mal de você, não. Se prostre. Porque eu tenho que obedecer no Getsemane. A gente vai entender isso já, daqui um pouco. Eu tenho que obedecer no Getsemane, porque se eu não obedecer no Getsemane, o meu Calvário não vai adiantar de nada. Se não tiver obediência no lugar da oração, se não tiver obediência, submissão, o rosto no pó, quando eu for para o Calvário, não vai adiantar, Deus não vai aceitar o meu sacrifício. Por que o sacrifício de Jesus foi aceito? Porque ele obedeceu primeiro no Getsemane, para depois ir para o Calvário. A maior prova, o maior exemplo foi Jesus Cristo. O maior exemplo foi ele. Ele, como Deus, ele não precisava chegar a tanto assim, né? Deus, ele simplesmente, ele como Deus, estou aqui, estou pronto para a cruz, vem aqui, me pegam, beleza. Pronto, está resolvida a situação. Venham aqui, me pegam, já está escrito mesmo que eu vou para a cruz, venham aqui, estou aqui. Mas não, antes de qualquer coisa, para iniciar o ministério dele, ele iniciou 40 dias no monte de jejum e oração, o diabo foi lá tentar ele. Para escolher os discípulos, ele passou uma noite inteira orando para depois escolher os discípulos. E ele não podia fazer diferente no fim.
que era a culminância, que era o ápice da obra dele que ele veio fazer na terra. Ele encerrou com oração. Ele disse: vão todos para o monte orar comigo. Ficam 8 aí, vem 3 comigo. E aí, ele é o maior exemplo. Ele se prostrou com o rosto no chão. Então diga comigo assim: por que Deus não ouve a minha oração? Diga assim: talvez falte eu me humilhar mais. Reconheça isso. Reconheça isso. Diga assim: vamos se humilhar mais. Diga assim: eu preciso me humilhar mais. Diga: a ponto de botar o rosto no chão? Sim, a ponto de se humilhar. Dessa forma, o mestre é o nosso exemplo. Aí olha só, quando ele diz assim, ó, o verso 39 do capítulo 26 de Mateus diz assim, ó: e adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto orando. Oração humilhante, se humilhou no momento da oração. E aí ele disse assim, ó: meu Pai. Isso aqui é forte. Olha só, ele se prostrou, botou o rosto no chão. Só Mateus vai dizer que ele botou o rosto no chão. Lucas vai dizer que ele orou, que ele se prostrou para orar. E Mateus foi mais glorioso, mais categórico, muito mais espiritual na narrativa dele. Ele disse: e ele se prostrou com o rosto no chão e orava. Ou seja, humilhação ao extremo diante do Pai Celestial. E aí ele diz: meu Pai, meu Pai. Por que muitas vezes Deus não ouve a nossa oração? Por que a nossa oração não é atendida? Número 1, falta muitas vezes nós se humilharmos a ponto de se humilharmos como Jesus se humilhou. Amém? Segundo, por que Deus não ouve a nossa oração? Por que os nossos pedidos não são atendidos? Porque nós esquecemos de chamá-lo de Pai. Sabia disso? É tão simples assim, pastor Marcos? É tão simples assim. Porque você tem Ele como qualquer outra coisa. Até como o Aladim. Eu vou realizar um desejo. Deus, realize um desejo do meu coração. Deus não está a serviço de ninguém. Ele não está preocupado com as coisinhas que a gente vive preocupado. Deus não é assim com a gente. Deus não pensa como a gente pensa. Nós temos Deus muitas vezes como um velhinho sentado num trono com um cajado na mão e revoltado contra a humanidade, querendo punir todo mundo. Nós temos essa ideia, mas muitos de nós não temos a ideia, e precisamos ter a partir de hoje, de um Pai que nos ama e vai dar o que é de bom para nós, nunca o que é de ruim. Ele mesmo disse: qual é o pai terreno, que o filho lhe pedindo pão lhe dará uma pedra, ou pedindo peixe lhe dará um escorpião? Ele disse: ora, vós que sois maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Ou seja, toda bondade está no Pai. Estão lembrados como ele ensinou nós a orarmos? Ele disse: Pai Nosso. Começa, vai para a oração. Pastor, até agora não fui atendido, o que está acontecendo? Pois então te humilha e depois vai para a oração e diga: Pai, Paizinho, Pai, aqui é o teu filho, fala para o teu nome. Ele conhece o meu nome, conhece a minha identidade. Jeremias disse que antes que eu me formasse no ventre, disse para Jeremias: antes que você se formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Ok, ele te conhece. Mas fala para ele: Pai, é o Marcos que está aqui. Te humilha. Faça uma oração mesmo assim, de entrega, irmão, dizendo: Pai, Paizinho, Pai, eu preciso, Pai, tantas vezes eu já bati nessa porta e nunca fui atendido, Pai, por favor, Pai, eu estou me humilhando, o meu rosto está em terra, Pai, meu Pai. E sabe, a hora mais difícil de Jesus, ele estava sofrendo um juízo, Jesus, sabia, irmão? O que, pastor Marcos? Mas ele não é pecador? Sim, ele estava sofrendo um juízo por nós. Você vai ler ali o cálice, sobre o cálice. Jesus bebeu um cálice, eu acho que era um cálice de vinho, pastor Marco. O que era? Um cálicezinho de água, alguma coisa leve, assim, que ele podia, ali está feliz naquela hora ali. O cálice ali, irmão, quando ele orou dizendo assim, ó, passa de mim esse cálice, ele estava orando dizendo assim, ó, Pai, passa de mim o juízo. Esse juízo é o cálice da ira de Deus que ele estava para beber. Para Deus não nos punir, ele disse: Pai, daqui então eu bebo. Porque essa ira, quem beberíamos dela, esse cálice, quem beberia dele era a humanidade. Mas ele disse: não, Pai, eu bebo por eles. E por um instante, irmão, foi tão terrível a luta dele, que ele disse: Pai,
se for possível, passa de mim. Se for possível, passa de mim. Mas ele sabia que ele, se ele não bebesse, nós estaríamos lascados. Nós iríamos beber. A humanidade iria beber. E sabe qual é o juízo de Deus? Separação para sempre de Deus. Uma eternidade sem Deus para sempre. Para toda a humanidade que estava então. Mas ele disse: eu dou a minha vida para resgatar deles. Eu bebo esse cálice. Eles estão com dívida, pai, contigo? Ô meu filho, a dívida está grande demais. Está lá no cartório, já estão protestando. Daqui, pai, essa dívida. Daqui essa dívida. Ele pegou, rascou todo o escrito de dívida, pregou na cruz ela, junto com ele, e disse: estão perdoados vocês. Vocês se creem em mim, estão perdoados. Está resolvida a situação de vocês. Ele é o Pai. Diga para o seu irmão, diga assim: meu irmão, peça para o Pai, diga para ele, peça para o Pai. Está vendo, o pedir é legítimo, mas nós temos que saber pedir, porque senão a gente não vai receber. Uma outra observação no texto que eu faço aqui, e destaco para você entender, é que ele orou com perseverança, irmão. Diga comigo, ele orou se humilhando, diga, com o rosto em terra. Ele orou reivindicando como filho o seu direito. Ele orou, diga comigo, ele orou com perseverança. Por que, pastor, você vê isso no texto? Porque ele foi 3 vezes lá onde ele deixou os 3. Ele deixou 8 no sopé da montanha. Ele trouxe 3 para mais próximo dele e deixou esses 3 ali, que é um tipo aqui do tabernáculo. Já estava aqui tipificando o tabernáculo, que os 8 ficaram no átrio, os 3 foram para o lugar santíssimo, ou melhor, para o lugar santo, e só ele podia entrar no lugar santíssimo, porque ele teria que deixar sangue, e ele não suou sangue. Quem sabe disso, que ele suou sangue? Pois então só ele poderia entrar lá, só quem tem o sangue pode entrar lá, e sangue inocente. E 3 vezes ele voltou. 3 vezes ele voltou. Foi lá, orou, voltou. Eles estavam dormindo, voltou. A 3ª vez estavam dormindo também. E aí a 3ª vez ele disse: vocês não podem vigiar comigo nem 1 hora? Então perceba comigo, ele orou com perseverança. O que eu aprendo com Jesus aqui? Que eu tenho que ter o quê? Fala mais alto. Está vendo? Nós temos que ter perseverança. Ah, pastor, eu orei 15 dias, pastor, e parei. Joguei tudo para o ar. E agora estou violento. Agora estou violento, pastor. Qualquer um que passar na frente de mim, Deus não resolveu, então eu que vou resolver com meus braços. Eu até me converti, mas esse braço aqui ficou de fora do tanque do batismo. O pastor botou minha cabeça, mas o braço ficou de fora, assim, e o braço não foi batizado, pastor. Então agora eu vou descer o braço, vou resolver com as minhas mãos. Aí Deus disse assim: põe a mão no teu peito essa noite. Ele põe a mão no teu peito. Deu, para. Você orou uma vez só, já quer desistir, rapaz? Você orou uma vez só porque eu disse um não para você a primeira vez, ou mandei você esperar um pouco, você já esticou uma tromba desse tamanho como um elefante? O crente elefante, né, trombudo. Vim de morar lá em Trombudo Central, né? E bem na cabeça agora isso aqui. É triste, porque ele pediu uma vez, ele orou 15 dias, ele orou 10 dias, ele já quer. Aí Deus não atendeu ele, ou botou a mão no peito dele, mandando ele se aquietar, se acalmar um pouco. Abaixa esse facho aí, vamos lá. Aguenta as pontas, baixa aí. Espera por mim, rapaz, não sai correndo na minha frente. Aí ele já esticou um bico para Deus, ele virou de Trombudo Central já. Ficou brabo. E aí ele desistiu. Aí Jesus vem. Nós temos essa palavra aqui para corroborar essa ideia, para afirmar, para fixar essa ideia, de que, poxa, peraí, ele que é Deus, botou o rosto no pó, eu não quero botar? O que é isso? Ele que é Deus, se dirigiu ao Pai como filho, eu não vou me dirigir? Ele é que é Deus, perseverou na oração e eu não vou perseverar? O que é isso? Eu sou melhor do que Jesus?
Eu vou ser atendido assim, num estralar de dedo, é isso? Deus está sentado só para a minha demanda? Deus deixa tudo para me atender, somente eu? Não. Se nós não seguirmos os exemplos de Jesus, nós estamos perdidos. O que vai acontecer? Nós vamos dar com a cara na parede o tempo inteiro. Nós vamos esfolar a testa, irmão. Nós vamos se arrebentar, vai sovar o joelho, nós vamos esmurecer no caminho, porque a gente não quer seguir o modelo de cristianismo, de filho que ele deixou. Ele deixou o verdadeiro modelo de como ser um filho agradável ao Pai e como ser atendido nas horas que pede. Quem está aí, dá glória a Jesus. Ele perseverou. Estão lembrados? Ele já vinha falando sobre perseverança no seu ministério. Aí depois lá, não podia fazer diferente. Quando ele foi a primeira vez, ficam aqui vocês. Ficou 8 lá, ficam vocês aqui, que eu vou mais aqui, que eu tenho que derramar sangue no átrio. Melhor, no lugar santíssimo. Os 8 ficaram no átrio, veio 3 para o lugar santo, agora eu vou para o santíssimo derramar sangue aqui. Aí quando ele voltou a primeira vez, ele poderia dizer, não, para aí. Eu treinei esses caras 3 anos para eles agora, e eu pedi que eles me ajudassem, e agora eles não estão dormindo, esses incompetentes. Ele podia transtornar tudo ali, ficar transtornado e dizer, não, acabou-se, pode vir me buscar, não vou orar mais não. Deu, não vou orar mais não. Mas não, irmão, ele foi perseverante na oração. Aí eu já vou chegar aqui a conclusiva para nós terminar. Quem está aí, diga amém. Aí por último eu aprendo com ele aqui, com o mestre da Galileia, o Nazareno, o filho de Maria, o nosso Salvador. Quem está aí, dá um amém. Eu aprendo com ele que ele fez uma oração também, além da oração de humilhação, de invocação do Pai, uma oração de perseverança. Ele também fez uma oração de resignação. O que é isso, pastor Marco? Olha o que ele disse: todavia, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Orar assim é difícil, né? Pra gente, né? No mundo que a gente vive, orar assim é difícil, hein? Porque eu quero, Senhor. Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero. Vai avançando, Senhor, eu quero, até a mão de Deus pegando no teu peito. Para, Deus, calma. Quem sabe o que é melhor para você sou eu. Oração de resignação, ou seja, não é como eu quero. Está vendo aqui? Irmão, isso aqui é Jesus falando. É o modelo que a gente tem, o maior modelo de cristianismo, de filho que nós temos é Jesus. Jesus falando, Pai, eu não quero então fazer o que eu entendo, eu quero fazer a tua vontade. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Que forte isso aqui, irmão. Será que nós temos orado dessa maneira, irmão? Se não for do meu jeito, Senhor, pode mandar riscar o meu nome lá do hall de membros da igreja, que eu não sou mais. Pastor Marco pode já me desconsiderar como membro da igreja. Não vou mais aos domingos. É assim? Não. Ah, Deus não tem me dado? Espera aí, então eu vou começar a mudar a minha oração. Eu vou me humilhar, vou reconhecer, reivindicar, melhor, né? Reivindicar a minha filiação. É uma oração de filiação. Diga, oração de filiação. Veio agora aqui, oração de filiação. Aí eu vou reivindicar minha oração de filho, como filho. Eu vou perseverar. E por último eu vou dizer então, se ele não me dá, se ele não me atender a partir desses 3 pontos, eu vou então para o último dizer assim, então peraí, Senhor, então eu entrego tudo, as minhas armas, como os 24 anciões que estão diante dele. Quem está aí? Os 24 anciões diante dele. Qualquer reação no céu, irmão, tem 24 anciões, 24 tronos em volta do trono de Deus. Qualquer reação na terra ou no céu, os 24 anciões pegam, levantam-se do trono, tiram a sua coroa, colocam no chão e se prostram. Amém? Então nós temos que fazer assim. Ok, Senhor, não resolveu, não veio a resposta, Senhor, então eu entendo uma coisa. Não seja mais feita a minha vontade, mas a tua vontade. E se eu continuar, pastor, fazendo biquinho, trombinha de elefante, e se eu continuar batendo o pé e dizendo, será que Deus não vai resolver, irmão? Você vai só dar com a cara no muro e as coisas não vão resolver para você e você não vai ser atendido. Se você não entrar por esse eixo, por essa condução, por esse exemplo, Jesus está nos dando aqui as diretrizes,
a receita do bolo. Ele está nos dando a receita do bolo, amém? Não faça diferente que vai dar errado, irmão. Vai abatumar o bolo. Lá em casa eu estou pedindo para minha esposa, me ensina a fazer bolo, quero fazer bolo. Mas eu tenho um certo receio, porque um dia ela foi fazer bolo, às pressas, que eu queria um bolinho para tomar café no outro dia. E ela estava meio apurada com as coisas, ela atendeu o meu pedido. Ela disse, vou atender o teu pedido, meu cheiro. E saiu já machando, né? Saiu machando, né? E eu pensei, meu Deus, o que está acontecendo, né? Fiquei até com medo no momento ali, ela saiu machando em direção à geladeira. Aí quando ela abriu a geladeira, pegou o ingrediente, eu já me acalmei. Eu disse, opa, então não é nada, né? Ela vai atender meu pedido, só isso. E ela já passou a mão num tanto de farinha com alguns ovos. E já jogou tudo ali, fez um bolo. Mas aí ela alegre, querendo me agradar. Mas esse bolo abatumou. As irmãs, você bota para assar, né, irmã? Aí você olha no forninho, é isso? Você olha no forninho, né? Aí você vê, ai que coisa, vai estar tão fofinho esse bolinho. É melhor do que o da padaria tal, né? Começa a se gloriar. Aí quando abre, irmão, quando abre o forninho, ele... Só Jesus para dar graça, amém? Então, é isso aí, tá vendo? É isso aí, não adianta nós querer fazer com uma receita diferente. Aí eu disse para ela, deixa eu só completar aqui, eu falei, eu quero aprender a fazer bolo. Mas daí, depois desse dia eu fiquei meio receoso. Eu disse, vá que eu faça uma coisa para agradar ela e também abatuma. Eu pensei, aí no mesmo instante eu pensei, mas ela também abatumou, ela tem experiência, então vai ficar kids. Eu vou tentar. Eu falei para ela, me ensina que eu vou tentar fazer um bolinho para nós comer. Amém? Então não tem outra receita. Se eu vim com outra receita, com outro tipo, com outro jeito de fazer, irmão, não vai dar certo. É assim, é a nossa vida espiritual. Quem está aí, diga amém. Não tenta fazer do outro jeito. Pastor, tem que ser do meu jeito. Pastor, eu acho que é assim. Porque eu acho, a sua achologia só te fez estar frustrado aí, como você está agora. Viu? Só te fez estar aí cabisbaixo, parece um avestruz com a cabeça debaixo da terra. Você vive assim, igual aquele bicho, estou fraco, porque você tentou fazer do teu jeito e não deu e se frustrou. Então pare. A mão de Deus está no teu peito, estou dizendo pare. Deus está com uma placa assim, ó, com os anjos, com um monte de placa. Deus manda uma milícia de anjos com placa, pare. E você continua do teu jeito, não deu certo até agora, e não vai dar. Então faça do jeito que Deus está fazendo. Faça do jeito que Jesus fez. Faz do jeito que Jesus fez e vai dar certo. Te humilha. Oh, aleluia, chama Ele de Pai, reivindique os seus direitos, persevere. E seja uma pessoa resignada. Não como eu quero, mas como tu queres. Vamos nos colocar de pé. Depois de várias tentativas, né? Então também se não falar isso, vai ficar sem a bênção. Foi de um jeito, e foi para lá, e foi para cá, não deu. A única maneira então agora, a última instância disso, é você dizer assim, ó, então seja feita a tua vontade. Enquanto você não aprender, Deus vai fazendo você se frustrar. Olha para mim aqui, quem está aí? Deus vai fazendo você se frustrar, até você dizer assim, ó, pai, então tá bom, eu abro mão, seja feita o quê? Eu estou falando isso aqui para você que está orando por um filho, que você está preocupado. É legítima essa preocupação sua, é legítimo o seu pedido por ele, é legítimo, mas entrega na mão de Deus ele. Diga a Deus, todavia seja feita não a minha vontade na vida dele, mas a tua vontade. Você está orando por aquela causa na justiça. Diga, Deus, tu és o meu advogado, seja feita a tua vontade. Você está orando pela tua empresa para aumentar o faturamento. Diga, Deus, eu me humilho agora, Senhor, diante de ti. Seja feita a tua vontade, não mais a minha. Ei, deixa Deus pegar as rédeas. Deixa Deus assumir o volante. Ei, quando Ele assumir o volante, que você der para Ele assumir o volante, Ele vai arrancar os retrovisores. Mas por que isso, pastor Marco? Que Deus violento é esse? Não, Ele não quer mais que você olhe para trás. Ele vai arrancar da tua mão. Ele vai fazer você entender, e quando você entregar, não vai ser uma entrega assim suave, não, tranquila, delicada, não. Ele vai dizer, daqui você entendeu agora, deixa comigo agora, daqui para frente. Oh, meu Deus. Fecha os teus olhos.
Você que quer fazer como eu estou falando aqui agora. Você que quer largar o volante e dizer: Deus, assume o volante. Você que quer largar o leme do barco e dizer: Deus, agora Tu és a força que move esse barco. Estão lembrados que Deus mandou Noé construir a arca, não colocou motor na arca nem leme. Deus disse: eu vou guiar essa arca. Deus quer guiar a tua arca, o teu barco, a tua embarcação. Dê um passo aqui à frente. Se você está dizendo para Deus: Deus, eu largo mão agora, eu largo as rédeas agora, assume o comando da minha vida agora. Senhor, se até agora eu não tenho sido ouvido, é porque realmente eu tenho negligenciado, eu tenho estado equivocado esse tempo todo. Mediante a tua palavra agora, os meus olhos se abrem e eu passo a entender a tua grandeza agora, meu Pai. Estão lembrados do que Jesus fez? Estão lembrados do que Jesus fez? Fez para nos deixar o exemplo. Aleluias. Ele foi o exemplo em tudo. Ele foi o exemplo a ser seguido. Está vendo? Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade. Sabe o que o Espírito Santo está me dizendo agora aqui no meu coração? E ele não se engana. Deus não, eu sou muito cuidadoso em falar assim, ó, Deus está mandando falar, Deus manda falar. Eu sou muito, os irmãos me conhecem aqui já de muito tempo. Eu sou muito cauteloso em falar, ó, Deus está mandando falar. Só com muita certeza eu falo isso. Sabe o que o Espírito Santo está me dizendo aqui? Que tem algumas, nem todos aqui, ó, tem algumas pessoas aqui, ó. Até você que ficou aí no banco e não veio para frente. Deus está me falando aqui que você vai ver coisas surpreendentes acontecer na tua vida, na tua família. Se você de fato fazer o que Jesus fez. Sabe o que está faltando? Colocar o rosto na terra, irmão, se humilhar. Esse é o ponto mais forte. Esse é o ponto mais forte que eu acho nessa mensagem, porque é o que o ser humano mais reluta. A gente tem, por natureza, um tipo de soberba dentro de nós. Nós temos isso com nós. Não vou me prostrar, não é assim, como o pastor está falando. Nós temos isso com a gente. Então, eu te digo mais, se a tua causa é uma causa impossível, se eu fosse você, botava já o rosto aqui no chão mesmo aqui. Não tem vergonha não. Não tem vergonha não. Pastor, a minha situação, só Deus mesmo. Então, bota o rosto no chão, te humilha. Você reconhece que é só Deus, ok. Mas te humilha então. Diante dele, não é diante dos homens. Não é diante dos homens apenas. É diante do Deus que tudo pode, queridos. Pastor, é de longos anos que eu pedi e até hoje nada, pastor. Pois então faça o que Jesus fez, irmão. Ah, pastor, eu me humilhei já e não resolveu. Pois então, diga para Deus então seja feita a tua vontade. Pronto, deu, põe um basta nisso. Não fique relutante. Não fique relutante. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu oro agora nesse instante pelos meus irmãos que estão aqui diante do altar. O Senhor tem falado ao meu coração durante essa ministração que tem muita gente aqui que não suporta mais, já clamou, já pediu, já implorou. Ah, meu Deus, e a tua mensagem vem a calhar nessa hora, se encaixando perfeitamente com a situação.
deste teu filho, desta tua filha. E a mensagem é: então Deus, seja feita a tua vontade, não a minha. E descansa a partir de agora. Deus diz para você: se você quer que a minha vontade, não a tua, prevaleça, então descanse o teu coração, espera em mim, que eu vou entrar com providências e verás a minha glória, diz o Senhor. Eu abençoo você em nome de Jesus, como ministro das graças e misericórdias de Deus, como dispenseiro de Deus do ministério. Eu ministro sobre a sua vida a graça de Deus para você lutar, para você lutar, para você lutar em nome de Jesus. Receba de Deus agora uma força gigante agora dentro de você. Receba agora de Deus uma força, uma descarga de poder. Receba de Deus agora. Receba de Deus agora. Deus está recarregando as tuas baterias. Receba de Deus agora, em nome de Jesus.